Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abordar o tema psicoterapia de grupo para pacientes internados e egressos. E o que nós vamos tratar na apresentação de hoje é a temática dinâmicas de grupos. Qual tipo de dinâmicas nós podemos trabalhar com esse tipo de grupo? É importante também relembrar quando se deu início aos trabalhos de psicoterapia de grupos dentro dos hospitais. Surgiu em momentos diferentes da história, em lugares distintos também, com um objetivo. O único objetivo era atender o maior número de pessoas possíveis nessas terapias de grupos por conta, da falta de profissionais para atender esses pacientes. E aí, na verdade, todo esse processo de psicoterapia de grupo vai tomar forma no período da Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, existe ali um formato da psicoterapia de grupo. Como os resultados dessas psicoterapias de grupo se mostraram tão assim extraordinários, existe aí um legado da psiquiatria militar para a psiquiatria civil, nesse contexto. Existe um universo de possibilidades para grupos de terapia dentro dos hospitais, e poderíamos citar pacientes transplantados ou pacientes com alguma deficiência, ou também a ala oncológica, onde existe um contingente muito grande. Nós optamos por escolher aqui um público específico que está relacionado aí aos pacientes internados e egressos de clínicas de dependência, sejam de drogas lícitas ou ilícitas. Antes de falarmos propriamente das dinâmicas, eu gostaria de compartilhar essa citação de Miranda a respeito daquilo que ele pensa sobre elas. As dinâmicas, por virem revestidas de caráter lúdico, proporcionam a descontração e a alegria necessárias para se tornarem experiências prazerosas. E assim promovem um estado de sensibilização para as possibilidades de aprendizagem que se abrem. A sensibilização, aliás, é o que denota o processo de perceber, por meio dos sentidos, as sensações externas. Por que nós escolhemos essas dinâmicas? Para Miranda, um grupo não é simplesmente uma reunião de pessoas que riem ou choram juntas, É mais um agrupamento, um agregado social que se aceita mutuamente e partilha as mesmas metas em constante interação. Existe um ambiente propício na troca das relações interpessoais. E aí nós temos aqui também, uma citação da Silvia Lani. Quando um grupo de pessoas se reúne para discutir os seus problemas, muitas vezes sentidos como excluídos de cada um dos indivíduos, descobrem existirem aspectos comuns e aquelas necessidades que sozinhos eles não podiam satisfazer passam a ser resolvidos pela cooperação entre eles. Olha só que interessante, a Miranda ele propõe o desenvolvimento da atividade e nós vamos dividir aqui em 3 partes para que fique bem organizado o nosso raciocínio e fique claro para os nossos colegas. Bom, existe aqui a primeira parte, é uma parte que a gente fala sobre a integração dos participantes, o momento de integração no sentido de uma apresentação, Isso vai possibilitar para o coordenador um ambiente, favorável para aquilo que se seguirá a partir dessa interação inicial. E aí já partindo para Miranda vai chamar, a segunda vivência, são o desenvolvimento das habilidades, dentro dessa experiência de troca. Nesse contexto, as situações elas são pilares das relações sociais, É isso que vai sendo trabalhado, abrindo aí grandes possibilidades, de enriquecimento e progresso coletivo, dentro desse ambiente. E com certeza contribuirão no desenvolvimento de cada indivíduo. E aí, por último, a gente percebe essa direção que ele dá no sentido de fazermos uma avaliação de todo o trabalho realizado e temos um momento também de comunhão, um momento de descontração no final da atividade. Bom, e para a primeira parte dessa dinâmica, a gente escolheu a dinâmica ideias associadas. E olha só que interessante o que Miranda traz para a gente. O outro não existiríamos não fosse o outro.
embora nem sempre percebamos, o outro nos constrói também. Daí a premência da associação, pois sozinhos somos solidão. A atividade é um voluntário, ele vai se apresentar, dizer uma palavra e em seguida o nome de um dos participantes. Este deve falar qualquer palavra associada à primeira e chamar por outro participante. A atividade segue até que todos os componentes tenham participado ou que alguém repita alguma palavra já dita anteriormente. Todos devem estar atentos para assegurar que a palavra dita tenha relação com a palavra anterior. Caso a palavra mencionada não esteja aparentemente associada à anterior, qualquer participante pode parar a atividade e perguntar por que o colega escolheu aquela associação. Entenderem. Por exemplo, um participante simplesmente cita a palavra xícara e o outro diz televisão. É possível que alguém interpele o participante que falou a palavra televisão para que ele justifique, para que ele se explique. E aí ele traz a explicação dizendo que todas as noites, quando ele está sentado no sofá assistindo televisão, a esposa dele traz uma xícara de café. Então, para ele, essa situação faz sentido. Vamos ver como fica na prática essa dinâmica ideias associadas? Oi pessoal, tudo bem? Eu vou ser o coordenador de vocês nas atividades de hoje. Me chamo Pedro Paulo, tá aqui no meu crachá. Caso vocês não consigam lembrar nem de Pedro nem de Paulo, é só olhar para o meu cabelo, pode me chamar de cabelo que tá valendo. Beleza? Vamos começar as nossas atividades de hoje. Eu gostaria de escolher uma pessoa para começar. Deixa eu olhar aqui para vocês. Pode começar você, Rogério. Já que eu vou começar, eu queria fazer uma homenagem ao nosso coordenador. Cabelo, Neilton, eu passo a bola para você. Boné, Daiane. Menino, Carol. Filho, Gabi. Família. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, nós começamos essa dinâmica com a palavra cabelo e terminamos com a palavra família. Nós poderíamos terminar com qualquer palavra. Além de família, poderíamos ter terminado com praia, com camiseta, com um prato, com uma comida e assim por diante. O objetivo dessa dinâmica também é trazer para vocês essa reflexão. Nós somos seres interdependentes uns dos outros, talvez de maneiras diferentes, assim como as palavras. Bom, vamos para o segundo momento, onde nós falaremos sobre essa segunda vivência, né, que Miranda vai trazer para nós como revisitando os apelidos. E ele traz para a gente esse conceito bem interessante. Qualificação de identificação social. Os nomes que os nossos familiares nos dão quando efetuam um registro civil são como rótulos. Eles distinguem-nos um do outro, validando nossa individualidade. Os apelidos, de forma semelhante, rotulam-nos, designando particularidades que se evidenciam as percepções do grupo. Atividade. Um voluntário se apresentará e contará sobre um apelido que recebeu em qualquer momento de sua vida. Quem o chamava desse jeito, o porquê, era algo que ressaltava uma qualidade, um defeito ou até mesmo uma atitude, e como essa pessoa se sentia em relação a isso. Outros participantes podem interagir com o participante que conta a sua história, porém sempre mediados pelo coordenador. Caso alguém não queira compartilhar, deixe-o à vontade. E para ilustrar um pouco melhor esse conceito, nós temos a apresentação para vocês. E para essa segunda parte, eu gostaria de um voluntário. Quem pode se habilitar? Tá ok, então eu começo. Eu sou o Rogério e tenho 41 anos de idade. Oi, Rogério. Bom dia, Rogério. Oi, Rogério. Tive até agora 3 apelidos, né? Todo mundo da minha família fala que eu pareço muito com meu avô. E uma das características que eram mais evidentes quando eu era criança é que minha orelha era meio que de abano, sabe? Um pouco para fora. Na verdade, meu irmão revelou uma foto do meu avô para uns amigos, né? Quando nós éramos crianças. Me rotularam com esse apelido, me chamando do nome do meu avô, Olegário. O nome do meu avô era Olegário. Eu não gostava muito porque me deixou irritado, né? E você sabe, quando você fica irritado
aquele apelido acaba pegando. E até hoje, né, se eu volto lá, o pessoal acaba me chamando pelo meu apelido, né, que é o nome do meu avô. O segundo apelido é que já na fase da minha adolescência, como todo brasileiro, né, todo garoto brasileiro, eu sempre tive o sonho de jogar futebol e ser canhoto, né, para quem joga bola sabe, é uma raridade você ver um canhoto que seja ruim de bola. E assim, eu era muito bom naquela época. E então era um apelido que trazia ali algumas virtudes, ressaltava algumas virtudes, e até hoje alguns amigos do futebol me chamam de canhoto. E o terceiro apelido é Rogerinho. Isso se deu também por uma diferenciação de alguns amigos que eram Rogérios, né? Tinha pelo menos 2 Rogérios, e quando eu cheguei no bairro onde eu moro hoje, por ser o mais baixinho da turma, começaram a me chamar de Rogerinho de forma carinhosa. Isso transcendeu e foi para a família também, e também no círculo de relacionamentos, de amigos e colegas. Oi, eu sou a Carol, eu tenho 32 anos. Oi, Carol. Oi, Carol. Bom dia, Carol. Meu apelido é K ou Kaká, ambos vieram de família. Foi dado pelas minhas tias e irmãs da minha mãe, como uma forma carinhosa logo após meu nascimento, de estar paparicando o bebê novo que tinha acabado de chegar na família. Oi, eu sou a Gabriela e eu tenho 19 anos. Bom dia. Oi, Gabi. Quando eu estudava no fundamental, me deram o apelido de Gabizinha, porque tinham 2 Gabi e eu era menor, e era para diferenciar. Eu considero um apelido carinhoso e até hoje me chamam disso. Bom dia, meu nome é Daiane, eu tenho 20 anos. Oi, Oi, Daiane. Daiane. Meu apelido é Dai, sempre fui chamada assim porque é o diminutivo do meu nome. Oi, eu sou Neilton, tenho 42 anos. Oi, Oi, Neilton. Oi, Neilton. Eu vim do Nordeste para São Paulo, 15 anos de idade apenas, e fui morar com um grupo de 9 amigos. E ali, pelo fato de eu ser o menor da turma, eles me apelidaram de pequeno, justamente porque eu era o menor, tanto em idade como também em estatura, né? Porém, eu nunca vi o apelido de uma maneira pejorativa. Ao contrário, eu sempre vi de uma forma carinhosa de me tratarem, até porque pelo fato de eu ser o menor do grupo, né, me passava a impressão de que realmente eu precisava de mais cuidado do que os outros. Então por isso o apelido nunca me trouxe nenhum trauma. Bom, para Miranda, os objetivos a serem alcançados por essa dinâmica é promover o autoconhecimento, explorar a comunicação verbal do participante, observar também as rotulações, né, os rótulos e as suas implicações no indivíduo, e também expressar crítica, autocrítica, observar de forma ética também. O objetivo, né, de Miranda se evidencia na prática quando a gente vai percebendo as rotulações que as pessoas têm e a possibilidade delas serem construídas ou reconstruídas com um objetivo de uma reintegração do indivíduo na sociedade, no convívio familiar e assim por diante. Então a gente vai tendo a possibilidade de quebrar essa caracterização negativa que os rótulos proporcionam para o indivíduo que está nessa condição de estar internado ou vivendo essa experiência de um tratamento. E por fim, nós falaremos sobre a confraternização e avaliação diante dessa dinâmica chamada qualidades tantas. Miranda diz o seguinte: harmonia, paz, concórdia, indivíduos ou grupos anseiam por essas forças desde sempre. Talvez essa busca não fosse tão penosa se atentássemos mais para as qualidades das quais o próximo é feito que para suas distorções. Predicados existem e precisamos dizê-los. Se as palavras curam, que as falemos. Cada participante deve escrever o seu nome num pedaço de papel, depositá-lo na caixa para que seja sorteado. Depois, todos devem retirar um nome e guardá-lo. Um voluntário deve se apresentar e fazer um comentário elogioso a respeito das qualidades morais, éticas ou afetivas daquela pessoa que sorteou. O sorteado não deve comentar sobre o comentário que recebe. E os comentários devem ser feitos apenas depois da reunião. Vamos ver como isso tudo seria na prática? Para
fazer o desfecho dessa terceira dinâmica, gostaria que algum de vocês se voluntariasse e esse nome que você retirou aí na urna, que você pudesse compartilhar aí uma qualidade dessa pessoa. Pode ser? Quem se habilita nesse momento? Como ninguém se habilitou, eu começo de novo. Eu tirei a Gabi e uma qualidade que eu percebo assim de forma bem evidente nela é a sua inteligência, né? E atrelado a isso também poderia citar aqui a responsabilidade. A Gabi é uma menina super responsável e ela externa essa responsabilidade se colocando sempre de forma solícita quando percebe alguma necessidade. Então é isso que eu percebo na Gabi. Eu tirei o Neilton e uma qualidade que eu vejo nele é a extroversão dele. Ele é muito alegre, muito comunicativo, tem facilidade de se aproximar das pessoas, coisa que eu não sou, que é totalmente o contrário de mim. Então eu admiro bastante essa qualidade nele. Eu tirei a Carol e vejo nela as qualidades de uma pessoa determinada e corajosa, pois não se abate facilmente com as dificuldades. O companheirismo talvez seja a sua qualidade que mais se destaca, porque o tempo que temos andado junto, percebemos que andar com Carol é ter a certeza de que ninguém fica para trás. Bom, eu tirei a Daiane e uma qualidade que eu vejo nela é a coragem. Ela é uma pessoa muito destemida, assim, ela coloca assim nas atitudes dela muita coragem para lidar assim com as adversidades, com as pessoas, e também a sinceridade. Ela é sincera ao extremo. Você nunca vai esperar dela o contrário. Ela não consegue, não é dela fazer tipo ou fazer média. Tudo que tá sentindo, que tá pensando, reflete muito no seu rosto, inclusive. Ela é muito transparente. Eu tirei o Rogério e a qualidade que eu vejo no Rogério é que ele é muito esforçado. É possível perceber que os participantes que antes eram rotulados de maneira negativa, eles são surpreendidos, não é verdade? Com os valores que possuem, com as qualidades que ressaltam em suas vidas, porque eles tiveram a percepção, o olhar diferente daqueles que eles estão convivendo naquele ambiente. E aí tudo isso vai proporcionar aí um resgate de valores, né? Que esse indivíduo possui, né? E que muitas vezes não são tão aparentes para ele mesmo ou até mesmo para pessoas do seu convívio habitual, do seu ambiente familiar, né, do seu ambiente de relacionamentos, porque de fato eles foram rotulados. Então o objetivo também é produzir essa valorização, né, ou valoração do ser humano, do indivíduo, trazendo para a nossa compreensão, né, e nesse ambiente proporcionando um ambiente de resgate, de identidade, né, e de restauração ali da autoestima do indivíduo. Pessoal, o nosso intuito com essas dinâmicas foi proporcionar também o contato e o compartilhamento com o outro, a fim de criar sentimentos de empatia, autoconhecimento, pertencimento, buscando também a valorização pessoal e do outro. Um fator importante no processo de reabilitação e reinserção social, principalmente para os pacientes internados e egressos. Muito obrigado, espero ter de alguma forma contribuído ali, né, para a reflexão de todos os colegas e dividido um pouco dos nossos conhecimentos. Então aqui estão as nossas referências bibliográficas também. Muito obrigado, professora Ana Paula, aos colegas de classe. Valeu, até a próxima.